Mano Brother Age. Desta vez é para falarmos da história de Moçambique, falarmos de Gabriel Macabe, não vamos falar de boom bap, não vamos falar de hip hop, não vamos falar de rap, mas vamos falar de cultura noutros capítulos da história nacional, do património nacional, porque isto também é muito importante. Como é que está a saúde? Como é que vai essa vida? Epá, esta vida vai O andando. microfone está em mão, o microfone está em mão. Yeah. Já estava a pensar que tinha Porque uma fosse... lapela. é verdade. Yeah. Muito obrigado por esta oportunidade. A saúde anda normal, procuramos equilibrar, Isso. uma vez que já estamos naquela idade dos cuidados Uhum. que é preciso ter para não sermos Mas quando és muito apanhados bem em contrapé. preservado, quando és bem reservado, Né? parece da minha idade. Epá, muito obrigado. Yeah. Então, Vamos falar hoje de Gabriel Macabe. dizias que hoje não íamos falar de boom bap, de rap. Yeah. Não vamos falar, mas está relacionado, né? Isso, Mas isso. ok, essa é outra história. Essa é outra história. Não é? Durante a conversa vamos conhecer os caminhos que se cruzam a tantos outros tecidos, a tantos outros caminhos da arte e naturalmente o hip hop faz parte deste conjunto todo. Antes de falarmos deste livro, Moambe wa Vubu Mabumeri 2, que significa, traduzido de Xangana para português, o contador ou o narrador dos elogios, de elogios. Yeah. Vamos, antes de falar deste volume 2, deste conjunto de poemas de Gabriel Macabe, falar do homem, Gabriel Macabe. Porque acho que vamos começar daqui a contextualizar a audiência. Quem Ok. foi Gabriel Macabe? Bom, é assim, para começar, vale a pena dizer que eu sou um peixe a tentar subir uma montanha Yeah. para descrever as qualidades de Gabriel Macabe e falar de do seu percurso. Provavelmente deveria estar alguém aqui com mais domínio. Portanto, Gabriel Macabe, quando faleceu, eu tinha por aí 7 anos, Ok. mas ainda me recordo das cerimônias fúnebres, das pessoas que estiveram lá, algumas pessoas, algumas figuras públicas que eram as que mais víamos, por exemplo, na televisão, né? Marcelino dos Santos, Malangatana Valente Nguenha. Eu me lembro assim, são imagens que eu tenho dessas pessoas irem para o Xamanculo, não é? Para a casa do Gabriel Macabe, do vovô Macabe, para endereçar pêsames à família. Entretanto, envolvidos estes anos todos em experiência, não é, de crescimento e socialização primária com os meus pais, a minha mãe sempre partilhou poemas do pai, né, que é Gabriel Macabe, e também declamava alguns dos poemas que estão no seu primeiro livro, que é Moambe wa Vubu Mabumeri, né, que foi lançado em 1980 por uma editora sul-africana, Sassavana Books. Mas quem é Gabriel Macabe? Portanto, foi um poeta e pastor presbiteriano, portanto, que começa com o empreendimento da missão suíça em Moçambique, junto dos missionários suíços. Estamos a falar provavelmente dos anos 20, anos 30. Portanto, inicia. Aliás, vem de uma família, portanto, que era onde era prática a pastorícia, e logo de seguida ele entra para o ensino rudimentar, até a terceira classe rudimentar. Depois entra para a escola de evangelistas, não é? Portanto, ele estudava nas escolas da missão suíça e era muito normal os rapazes, as meninas entrarem logo para o professorado, para o evangelismo, né? Então, Macabe foi crescendo, começou por ser professor evangélico e andou nas várias paróquias, portanto, de Chicumbane, uma zona chamada Xixongo, em Calanga,
e outras paróquias, podemos chamar subsidiárias, não é? da zona. Ele depois esteve em Escumbane, por aí, cerca de 10 anos, e depois foi para a África do Sul, para uma zona chamada, ou seja, para a paróquia de City Deep, em Johannesburg, e depois regressou para Moçambique, foi afeto à Igreja Presbiteriana, portanto, de Kovo, não é? Onde, portanto, exerceu as suas funções até 1969, altura em que ele reformou, né? Em que ele se aposentou. Entretanto, ao longo da sua carreira, exerceu várias funções, vários cargos na Igreja Presbiteriana, um deles foi ser o presidente do Sínodo, não é? Portanto, da Igreja Presbiteriana. Portanto, a missão dele começa justamente quando a Igreja ainda não era independente, quando ainda tinha a denominação Missão Suíça, mas depois houve o ato de desmembramento, não é? Provavelmente há mais de 50 anos, em que depois a igreja passou a chamar-se Igreja Presbiteriana de Moçambique. Então, Maccabi foi aquele que, enquanto exercia as suas funções como pastor, também declamava, portanto, e a poesia dele tem elementos de sermão religioso, cristão, tem elementos do ponto de vista tradicional, não é, dos termos e provérbios que revelam muito do conhecimento e da filosofia africana, e tem também uma narrativa, digamos assim, de ativismo político, no sentido de necessidade de ver a pátria livre e liberta do jugo Característico do seu colonial. tempo. Exatamente. Yeah. Exatamente. E nesse sentido, como é que podemos descrever esse seu pensamento associado aos fatores de época para poderem conhecer, acima de tudo, as preocupações que levam Maccabi a ser esse poeta, a ser esse pastor que está preocupado com o seu país, com o seu continente e com temas muito importantes da sua época? Como é que as condições sociais de época constroem o discurso de Maccabi? E como é que isso se reflete na sua poesia? Bom, eu penso que ele, para além das condições, não é, socioculturais e à volta, Políticas, né? em políticas à volta, que era, portanto, o regime colonial, ele também já, por si só, tem uma predisposição para observar e colocar no papel, não é, de forma poética, tudo aquilo que está à sua volta. Portanto, qualquer evento que fosse, por exemplo, da igreja, qualquer evento importante, qualquer visita, por exemplo, dos missionários, enfim, qualquer evento solene, era transformado para o papel. Portanto, ele descrevia, elogiava, de tal forma que criou impacto até que muitos dos crentes e muitos de seus seguidores passaram a declamar os seus poemas em eventos culturais, portanto, da comunidade cristã presbiteriana, e ainda hoje existem eventos em que jovens, portanto, dessas paróquias têm estado a declamar os poemas de Maccabi. Mas o que eu posso lhe dizer é que, de facto, o contexto, tanto em Moçambique como na África do Sul, como eu disse, ele foi delegado pastor em City Deep, em Johannesburg. Há relatos, não é? Segundo algumas pessoas que estudaram um pouco mais sobre ele e que têm mais informações, há relatos de que mesmo na África do Sul ele terá participado em alguns atos de manifestação contra o apartheid. Então, eu creio que tanto na África do Sul como em Moçambique, e também a influência dos missionários cristãos que vieram incentivar aos africanos a colocarem a sua língua no papel, e no sentido também de poderem traduzir a Bíblia. Afinal de contas, Gabriel Maccabi fez parte também da revisão da Bíblia e dos hinos Tinsim Tava Christ, que são usados na Igreja Presbiteriana e noutras igrejas também protestantes. Então, é nesse contexto de luta,
de necessidade de nos libertarmos do colono, porque de facto havia essa discriminação, havia essa dualidade como é que é, de vivências, não é? Dos pretos e dos brancos, da periferia e do centro. E então Macave sentia que devia contribuir de alguma forma para poder ultrapassar essa questão. Ser solução e criar essa ponte. Os missionários, na altura, incentivavam os jovens todos a estudar, não é? Porque acreditavam que era o caminho para poder-se lutar pela liberdade e pela conquista da independência. Okay. Então, Macave foi aquele que não fez estudos superiores, no entanto que tal, mas é uma pessoa que se dedicou a absorver conhecimento. Se lermos a primeira obra, vamos perceber o alcance dele quando faz referência, por exemplo, do fenómeno do Titanic. Significa que nessa altura, portanto, ele estava devidamente informado, né? Exatamente nas condições em que existiam na altura, ele estava devidamente informado sobre o que acontecia pelo mundo e está um pouco refletido nas suas obras. Pois. Falar de Gabriel Macave sem dúvidas, também falar e pensar o grande papel da missão suíça em Moçambique. Como refletir sobre isto e, sobretudo, problematizar os outros heróis anónimos que poucas vezes aparecem evidenciados, mas que a missão suíça eu tenho muito cuidado em dizer sempre nós temos sempre aquela coisa de dizer foi o primeiro, Portanto, o Macave está entre muitos outros nomes que foram incentivados a valorizar as suas línguas, não é? Porque os missionários entendiam que deviam se comunicar melhor nas línguas locais. E só para tu reparares, o colono, basicamente, diferente de outros países que colonizaram países africanos, tanto os portugueses vedaram o acesso às línguas moçambicanas, né? As culturas nativas exatamente, foram muito apagadas. E os suíços estavam em contramão, portanto incentivavam exatamente o contrário, era necessário que se valorizasse as línguas, e por isso é que o missionário André Daniel Clerc, o mesmo que escreveu Chitango, filho do chefe, com Eduardo Mondlane, portanto foi ele efetivamente, dito nas palavras do próprio Macave no primeiro livro, que o incentivou a colocar, portanto, as suas declamações no papel. Portanto, ele declamava, escrevia, mas não tinha... como um artista qualquer, fazia por gosto e não tinha um plano, digamos assim, de divulgação. De registrar e documentar. Mas foi provavelmente quando ele esteve na África do Sul, já estava aposentado, né, em que foi incentivado a escrever os poemas, de tal modo que foram publicados por esta editora, a Sassavana Books, que era uma editora afiliada à Igreja Presbiteriana da África do Sul, não é? E por isso, mais do que nós aqui em Moçambique, Gabriel Macave é bastante considerado, tanto na África do Sul. Há exposições, portanto, galerias onde se pode encontrar informação sobre ele, sobre o seu nome e sobre o seu contributo, acima de tudo, na valorização das línguas banto, né? O Tsonga como um ramo um pouco aqui pela África Austral, não é? Que tem as suas variações ao longo dos países aqui da África Austral. Então, ele contribuiu sobremaneira para o desenvolvimento tanto desta língua nesta parte do continente. Ok. Agora, é também uma oportunidade esta para pensarmos no pensamento africano. Acho que Gabriel Macave também vai representar isto. Como é que o pensamento africano, a filosofia africana, ela hoje nos pode permitir conhecer bem e perfeitamente, com melhores lentes, o nosso percurso, o nosso passado e termos uma leitura baseada nos nossos próprios conceitos e preceitos. Exatamente.
ler Maccabi, tanto na primeira obra como na segunda obra, é nos reencontrarmos e é uma oportunidade para descobrir que, de facto, era um escritor atemporal, portanto, um escritor de todos os tempos. Portanto, a poesia dele encaixa-se tanto para a época, não é, em que ele era vivo, como para os dias atuais. É só olhar para alguns dos títulos. Se não estou em erro, há um título que diz o Sivana Avasheki. A sua Navashek. Está neste livro. Portanto, era um dos inéditos que acabou entrando aí. Então, para dizer o quê? A pobreza não se ri. Eu acho que esta advertência é uma advertência universal, não é para todos os tempos. Eu acho que invoca a necessidade de humildade e de olharmos com outros olhos para certos fenómenos que fazem parte do nosso dia a dia. Pois, ninguém pode se rir da desgraça alheia, né? Há muitos outros termos, chatolene chanamuncha, quer dizer, chatolene chanamuncha também mostra-nos que é algo atemporal. Isso. Então, O passado sempre presente. Exatamente. Então, há aí uma série de dizeres, tanto de narrativas e advertências que de facto fazem com que nós possamos, de forma mais profunda, ter estas ideias como lentes para ler a nossa sociedade. Ok, muito bem. Malele, é também importante destacar o encontro entre Gabriel Maccabi e Eduardo Mondlane. Eduardo Mondlane também é este produto, digamos assim, da missão suíça. Exato. E este é o lugar comum entre Maccabi e Mondlane. Sim, e se encontram precisamente em 61, né? Gaza, Chicumbani, Manjacase, portanto, são locais históricos ligados a determinadas personalidades que em algum momento tiveram a sua experiência de convivência, não é? Maccabi é de 1897, Eduardo Mondlane nasceu em 1920, portanto, nessa altura, Maccabi já tinha 23 anos, então é normal que aos 23 anos ele tenha conhecimento de um jovem que acabou sendo um dos seus alunos ao nível das escolas da missão suíça. Portanto, passou por ele. Por isso mesmo é que Maccabi tinha o orgulho de celebrar Eduardo Mondlane no seu regresso dos Estados Unidos, portanto, em visita aos moçambicanos pelo convite da missão suíça em 1961. Então, ao passar ali pela paróquia de Chamanculo, onde ele foi recebido com euforia pela comunidade religiosa presbiteriana, então Maccabi estaria ali destacado como alguém que iria tecer algumas considerações através da poesia. Então, é nessa altura que ele, segundo conta um dos pastores aqui da presbiteriana, o pastor Zita, ele diz, há um momento em que ele nos chamou a atenção, quando ele disse, Mondlane, nimpanja, waku, wetsemula, eu tive. Tipo, o jovem com uma careca que brilha de conhecimento. Então, aquilo chamou a atenção a todos que estavam já mandavam umas barras, umas barras, de tal modo que há gravações aí do Mondlane tanto a responder e agradecer, né? E o elogio. Exatamente. E agradecer pelo fato de... Então, é por causa dessas declamações assim esporádicas, outras intencionais, que em 76, entre 76 e 80, ele é incentivado, portanto, a lançar o Moambi a Vubuma Bumeri. Volume 1. Exatamente. Volume 1. E nesse campo de recordações, sobretudo, muito importante situar as pessoas, né, para que se compreenda a contribuição a partir de fases na nossa história. Sim. Em que Maccabi estava lá e participou. O regresso a Moçambique de Eduardo Mondlane, mas acima de tudo o papel para a geração de Mondlane, ficaram conhecidos ou não, mas que Maccabi estava lá provavelmente como professor. Nós temos ainda um desafio
que é de continuar a investigar, do ponto de vista biográfico, a contribuição de Macave, porque as pessoas, portanto, os arquivos vivos que podem contar esta história já estão em idade muito avançada, muitos já morreram. É só lembrar que Macave nasceu em 1897, faleceu em 1982. Como eu disse, quando ele faleceu eu tinha 7 anos. Então há uma necessidade, provavelmente, de irmos encontrando estas histórias que provavelmente estão espalhadas ao longo de várias pessoas, né, que têm algum conhecimento sobre ele, mas que se calhar não têm tido a oportunidade de poder dissecar sobre Macave. Mas eu queria, para além desta capacidade, desta construção poética, para além de ele ser uma espécie de inventor de palavras, porque ele é visto como alguém que escrevia em termos que atualmente são de difícil compreensão, e que só podem ser compreendidos por pessoas mais ou menos da sua época. Mas também é conhecido como alguém que inventava as próprias palavras. Como o pastor Marcos Macame diz, ele tinha um celeiro com as suas próprias palavras, portanto um acervo circunscrito Muito dele. dos seus próprios termos. Assim como ele tinha muito uso de onomatopeias, né, para indicar alguma situação, e de facto é preciso que se faça uma análise, de discurso, né, um trabalho linguístico que é para poder, digamos assim, identificar. Mas também entender a época, né, que sim, às vezes esses códigos eram usados para não despertar a atenção. Vamos chegar aí, porque em 1972, já aposentado, ele e mais um grupo de cerca de 30 e tal pastores são presos pela PIDE, DGS, Polícia Internacional Portuguesa, né? E é levado para as celas da BO, portanto, onde ficou pelo menos 6 meses. E ao longo desse tempo foi torturado, e foi nessa época, exatamente porque estavam juntos presos, em que faleceu o Zedequias Manganhela, que na altura era o líder, portanto, da Igreja Presbiteriana. O que acontece? Eles eram acusados de pregar, portanto, nos cultos contra o regime colonial, e Macave, em particular, era acusado de exaltar também contra o colonialismo através, aliás, de se rebelar contra o colonialismo através da exaltação de Mondlane. Portanto, ele tem o poema Imani, Chivambi Eduardo Mondlane, assim como tem outros poemas. Tem o poema que fala do Malangatana Valente Nguenha, e, portanto, ele tinha essa coisa de olhar para pessoas que se destacam em alguma coisa relevante e falar delas. E, por sinal, eram pessoas que de alguma forma lutavam contra o colonialismo. Do sistema, né? Então, de forma... Mário Stói esteve também Sim, esteve preso, exatamente. Malangatana também foi recolhido. Malangatana acho que foi recolhido para Vilargal. Não, refiro-me ao Mário Stói. Mário Stói. Por isso eu disse, cerca de 32 pantores. Há um pastor Aldaz, tem um Mário Stói, o próprio Zedequias, outros nomes que eu não tenho muito domínio agora, mas foram muitos pastores de Lourenço Marques, na altura, que foram recolhidos e levados à cela. E muitos dos poemas de Macave foram recolhidos pelos portugueses. Portanto, aquilo que nós conseguimos lançar, agora, por exemplo, no 2, no Moambe, o Avubomba Primeiro 2, portanto, escapou daquilo que foi levado pela PIDE, não é? Mas destacamos, de facto, o fato de ser preso político de forma teológica e criativa, do ponto de vista da construção poética, também combater o colonialismo. E apoiar a causa da Frelimo. Exatamente. Isto é uma nota importante quando olhamos até para a métrica, a estética da sua poesia. Uma poesia ela que engaja, participa, critica, mas cria códigos muito próprios
que precisa de lentes específicas para poder decifrar o que se pretende dizer. Exato. Que é uma forma também de sobrevivência de muitos poetas da altura, de muitos artistas da altura, sobretudo os cantores. Os cantores fizeram muitas vezes cantando e codificando as suas letras, as suas canções. Yeah. Outros, de forma metafórica, aparentemente falavam de amor, mas na verdade denunciavam alguns acontecimentos, denunciavam o colonialismo e muito mais. É verdade. E isto Só é não muito teve um importante. pseudónimo, apresentou-se como Gabriel Macari, mas provavelmente havemos de encontrar vários códigos de linguagem de forma a que a mensagem chegue aos seus, não é? Como forma de participar nesse engajamento, não é? De luta e desperta. Portanto, as pessoas, cada um lutava da sua forma. Alguns foram para o mato, alguns na clandestinidade, Malangatana com as artes plásticas, com a pintura, Maccabi na escrita, não é? Então, eu na acho escrita que... e na educação. Sim, na escrita. Formando, ensinando. Formando, ensinando e inspirando, acima de tudo, a muitos jovens na época. Eu quero acreditar que ainda hoje há muitas pessoas que têm referência em Maccabi. Um deles foi o falecido Arão Litsuri, que também foi portanto, aluno dele. O Maccabi foi catequista do Litsuri, portanto, aqui no Covo. Como sabes, Litsuri, mais tarde, depois tornou-se pastor. Sim. Não na presbiteriana, né? Mas passou por lá. Mas passou por lá. Então, há várias coisas que se digam, que se podem dizer sobre Maccabi. E pensar Maccabi noutras dimensões da arte em Moçambique e da participação da arte é pensar num dos membros fundadores da Associação de Escritores Moçambicanos. Exatamente. Ele esteve lá no princípio. Exatamente. Ele é membro fundador. Só não sei se participou ativamente, quer dizer, se participou exatamente no ato da fundação naquele dia, porque, como sabes, existem imagens do dia, né? Históricas. Exatamente. Mas nós temos imagens dele participando em algumas das reuniões e não só, mesmo quando ele faleceu, na altura Albino Magaia foi quem, em nome da Associação dos Escritores Moçambicanos, deixou ficar a sua mensagem fúnebre e que foi bastante vinculada a nível dos jornais aqui em Maputo, revista Tempo, notícias, por aí em diante. É isso. Eu penso que o ato de relançar obras de Maccabi chama-nos a atenção para a valorização da nossa identidade cultural, uma narrativa que provavelmente muitos dos moçambicanos têm estado a dormir, têm estado num sono profundo em relação ao tema, mas tu sabes, tanto quanto os nossos amigos, o Ivan Laranjeira, que este é o momento de despertar aos moçambicanos e à África em geral sobre a necessidade de valorização da nossa cultura. Tão importante e urgente. Eu estou neste empreendimento, ainda que não tenha domínio. Meus pais falavam português comigo, depois quando falavam entre eles, falavam xangano. Por isso é que eu tenho um pequeno entendimento, mas não um domínio profundo. Mas é para dizer que, independentemente disso, eu sinto que é importante trazer elementos identitários que têm valor, que podem agregar valor no desenvolvimento da nossa educação e da nossa cultura. E por sinal, esta obra contribui sobremaneira para o ensino bilingue, para o ensino superior e para as ciências da linguagem, particularmente no que se refere às línguas banto. Foi necessário padronizar, não é, a escrita para o padrão atual, para que efetivamente ela possa estar adequada, né, para ser usada ao nível tanto do ensino aqui no nosso país. Importa também falar, sobretudo, de como é que nós chegamos ao lançamento, portanto, numa altura em que a minha mãe, que é mentora do livro, por razões alheias à sua vontade, à idade, eu sentia que provavelmente este projeto ia ficar esquecido
Então eu assumi, encarnei, portanto, o sonho dela para poder materializar e imortalizar a obra, mas também encontrou-me numa fase em que eu também fiquei mais iluminado sobre estas questões, não é? Quando tu começas a ter interesse por esta questão de valorização do património, etc, etc, memória coletiva, então eu comecei a entrar nesta onda e fiz alguns contactos com alguns membros da igreja, o caso do pastor Marcos Macamo, que é fã do Maccabi e que sempre que nós íamos a uma cerimônia fúnebre de alguém da nossa família, ele, quando fosse intervir, ele tinha tendência sempre a evocar Maccabi, a dizer, epá, falar desta família é chamar um nome importante, e ele trazia alguns trechos dos poemas. Então eu fui ter com ele, tipo, epá, jovem, aqui, como é que é? Temos que relançar esta brincadeira, já tentamos fazer muitos contactos, não conseguimos. Então ele, pá, trocamos os números, ele disse, ok, aguarda aí, vou dizer alguma coisa, porque, pá, aqui em Moçambique pode ser um pouco difícil, mas pronto, vamos ver o que fazemos. E ele foi o nosso, ele é que apadrinhou, digamos assim, a aproximação e a criação de uma constelação de pessoas. No caso, foi o encontro com a professora Ézara Nhampoca, que é linguista e especialista em ciências da linguagem. É a atual diretora da ECA, não é? Exatamente, da Escola de Comunicação e Artes da UEM. E depois também o especialista em ciências de educação, o pastor Fernando Chongo, que é também, por sinais, todos são crentes da IPM, da Igreja Presbiteriana. E juntou-se também o professor e doutor, mas também reverendo Bento Stoy, que é escritor já há bastante tempo na língua local, especialista em linguística africana. Ele foi um dos primeiros moçambicanos a lançar uma novela escrita, Zabela, na altura, e também tem bastante influência de Maccabi, não é? E, portanto, juntou-se também a assistência de Nelsa Bila, que é graduada em línguas banto pela Universidade de Eduardo Mondlane. Ela ajudou no trabalho de transcrição dos textos. E pronto, temos também a editora TPC, que tem alguma experiência de lançamento de obras. Eles já lançaram, por exemplo, a obra do Madjeka Tingana. O Madjeka Tingana também ajudou a identificar aqui alguns termos e ajudar também a fazer, digamos assim, a sua padronização. Então é uma constelação de indivíduos que têm amor à poesia. A professora Ézara é declamadora. Quando esteve na juventude na Igreja Presbiteriana, ela dedicava-se muito à declamação de poemas de Maccabi, não só. Então é muito normal que esteja conosco neste projeto, e ela é que coordenou, digamos assim, a organização todo o histórico do livro. Exato. Ok. Agora, em relação ao processo de trabalho, algumas notas curiosas, assumindo que o livro foi escrito num contexto, numa época, e as nossas línguas também foram sendo influenciadas e sofreram, sem dúvidas, um processo particular de transformação. Exato. E o próprio domínio, muitas vezes, ameaçado. E isto, calculo que seja complexo para quem está a fazer um trabalho de pesquisa e deve padronizar um poema, sobretudo um poema. É diferente de um texto não necessariamente artístico ser traduzido. A poesia tem outros sentidos para além do óbvio. É verdade. Como é que foi esse exercício de pegar e padronizar o trabalho do Maccabi, o dono desse celeiro sagrado de expressões e palavras? Essa resposta pode ser melhor dada pela professora Eza e pelo professor Bento Stoy. Contudo, eu disse a ela, né, antes de vir à televisão, eu disse, olha, eu não vou dissecar muito sobre essa parte esses aspectos mais técnicos e científicos. Exatamente, mas deixa-me dizer que, na minha opinião, eu acho que antes de ter o conhecimento científico do tratamento da língua, há um domínio, há um envolvimento. Como eu disse, todos os envolvidos têm alguma ligação com a Igreja Presbiteriana, no sentido de que os crentes da Igreja Presbiteriana têm um certo domínio do Ronga e do Xangana, por causa das canções e por causa dos cultos. O culto em português, por exemplo, na Igreja Presbiteriana é algo novo.
acredito que deve não ter mais de 20 anos, e perdoem-me se eu estiver em erro, mas ela é caracterizada, portanto, esta instituição religiosa é caracterizada pelos cultos marcadamente em Tsonga. Então, quem passou por lá, quem fez o Sontonino lá, quem tem a prática de participar, portanto, dos cultos, vai certamente ter alguma facilidade em fazer leitura destes textos, não é? Porque é uma questão de contextualização também para perceber Macave. No contexto linguístico, né? No contexto linguístico. Sim, no contexto linguístico, porque o Macave está a falar num contexto de pregação do Evangelho, portanto tem aí muita influência de presença cristã, está a falar num contexto anticolonial e está a trazer também alguns recados do ponto de vista tradicional, dos provérbios que nós conhecemos. Por exemplo, há uma palavra Nelson Mafamba, embora, quer dizer, portanto, ele tinha muitos termos que usava para chamar a atenção, assim, de forma satírica, para chamar a atenção sobre sermão, alguns aspectos. Vais encontrar aí, por exemplo, Uxa, Disha, tipo, anoitece, coisa, quer dizer, anoitece, amanhece, está aí na rua. Portanto, há um poema aí em que ele chama a atenção no sentido de índole comportamental, né? E depois, Chatimbang, não sei o quê. Portanto, há aí uma série de chamadas de atenção para várias circunstâncias da vida. Então, para quem está dentro deste contexto, do ponto de vista linguístico, do ponto de vista histórico, nesse campo e hábitos, como diz Bourdieu, vai certamente ter mais facilidade em trabalhar ali, em compreender e trabalhar a língua. Portanto, aqui é um trabalho conjunto em que a professora Ezra, juntamente com o professor Bento, que é mais velho e que é pastor da Igreja Presbiteriana, portanto, estiveram em condições, portanto, de trabalhar nisso. Até porque, em algum momento, há algumas palavras que deixaram a si mesmo sem fazer alguma alteração para poder manter a originalidade do ponto de vista do velho Macave quando escreveu, portanto, os poemas. Isso. Que é este outro ponto que queria tocar, a sensibilidade de padronizar e de trabalhar sobre os textos. Exatamente. O cuidado para não desvirtuar o sentido. Houve esse cuidado. E acima de tudo, respeitar os fatos históricos que muitas vezes também são narrados nestes poemas. Porque o trabalho de Macave também fixa uma época e que é preciso ter muito cuidado para que essa época que foi fotografada de forma escrita em poesia não pode ser adulterada, né? E isto creio que foi muito exigente para o vosso trabalho de seleção dos textos e de trabalho, de padronização. Primeiro, procurar, porque ele escrevia, portanto, manuscrito, digamos assim, a lápis, depois caneta, né? E depois ia para datilografar. Entretanto, pode-se ver nos textos originais algumas rasuras, portanto, no sítio onde ele tinha escrito Y, depois ele apaga, põe um T, por exemplo, estou a dar um exemplo. Então, era importante tentar ler e perceber que correção é que ele tentou dizer ali e depois acho que houve uma consulta entre os especialistas, mas ok, então eu creio que foi um trabalho ligeiramente árduo. E multidisciplinar, né? Porque não é uma questão só de trabalho de literatura, no tanto que tal, do ponto de vista da palavra poética, mas do ponto de vista histórico, em compreender o contexto da época. Uma palavra pode obrigar ao tradutor, ao pesquisador a recuar no tempo a consultar outros géneros de manuais. E quem é cientista, como tu sabes, não decide as coisas por si só. Pode escrever e entregar a uma outra pessoa que é para poder ter um olhar que essa pessoa não conseguiu ter. Então isto também aconteceu no processo de elaboração desta obra. Houve muita gente a quem nós entregamos, mesmo antes de chegar ao último exemplar, houve um conjunto de pessoas, pastores da igreja, a quem nós confiaram essa missão. Confiamos essa missão que é para poderem dar o seu parecer, né? Lerem, darem o seu parecer, e algumas delas fizeram algumas correções. Esta palavra, será que é assim que se escreve, etc. Então,
foi assim que nós chegamos a este trabalho. Um trabalho que, se calhar, numa próxima edição, se calhar vai precisar de mais correções. Quem sabe, há fatos históricos que é preciso também estar a homogeneizar, né? Há quem pode dizer, não, ele consagrou-se pastor em ano X, depois outro diz. Então, eu acho que esses aspectos, com a investigação e com o tempo, nós vamos aprimorar para chegar perto da verdade. Né? Nunca se chega à verdade absoluta, mas vamos chegar perto da verdade. Pois, estamos na semana do lançamento. O lançamento vai acontecer esta quinta-feira, precisamente. Sim, vai ser na próxima quinta-feira, dia 26 de março, a partir das 15h30, na Igreja Presbiteriana de Moçambique, Paróquia de Covo, aqui na Eduardo Mondlane. Portanto, vamos ter um programa de apresentação da obra, várias outras intervenções, algumas intervenções artísticas que celebram Maccabi. Maccabi, que é destacado não só como poeta, mas também declamador e compositor, na medida em que há canções que são entoadas ao nível da igreja e não só, que foram escritas por ele. O caso de Amutino Alessione, se procurares no Tincimo Tava Cris, canção número 94, são composições escrita por Gabriel Maccabi. Quero lembrar também o trabalho dele, eu já tinha falado aqui, da revisão dos inários junto do antropólogo e missionário Junot, que esteve em Moçambique. Para além do seu trabalho antropológico, também juntou-se à missão suíça para trabalhar, portanto, na língua local e a partir desse trabalho fazer com que nasçam muitos nomes que a partir dali passaram a dedicar-se a escrever na língua tsonga. Isso. Malela, muito obrigado pela presença, muitos parabéns por esta obra e por esse trabalho importante. Mas uma última pergunta mesmo, este livro também é um livro que sim preserva o legado de Gabriel Maccabi, nos faz pensar sobre a necessidade de preservarmos a nossa identidade, o nosso património, as nossas próprias narrativas e enredos, mas também uma homenagem à tua mãe. É verdade. Ainda bem que me lembras disto, porque eu havia de sair daqui altamente arrependido de não ter feito essa referência. Sim, porque a minha mãe faleceu há 3 meses. Infelizmente ela não vai poder ver, mas quero acreditar que quando ela esteja, ela está a acompanhar. E acho que é mesmo pela força dela que todos nós estamos empenhados em tornar isto real, porque ela lutou durante muitos anos para poder lançar este livro. Na altura me parecia que ainda não havia uma capacitação do ponto de vista científico, técnico, para se trabalhar em obras desta natureza, sobretudo pela vernacularidade, não sei se é assim que digo, da língua, né? Exatamente. Tão então, puro, mesmo tão original, tão sim, na raiz. Então as pessoas foram-se aprimorando com o tempo e creio que o destino acabou se propondo que seja este o momento para que todos nós possamos estar à altura de trabalhar nessa obra. Portanto, é também, para além de uma homenagem a Maccabi e de ressuscitar, portanto, este embondeiro da língua tsonga, é uma homenagem à senhora Guilhermina Maccabi, que em vários momentos da sua vida ela declamou poemas de Maccabi, nos ensaios culturais, por exemplo, no Jardim Tunduro, também no lançamento do livro de Zedequias Manganhela, que foi, portanto, escrito, aliás, que foi trabalhado, né, e organizado pela historiadora Teresa Cruz e Silva. Ela foi convidada também a declamar um dos poemas. E eu sou grato por ser o que sou, por causa da minha mãe. Eu acho que o interesse, tanto meu e do Cloro, na música, nas artes, eu acho que tem um pouco a ver com a minha mãe, pelo fato de nos ter exposto a estes elementos culturais, não só da família, mas também do país, fazendo-nos ler os materiais dela. Ela era professora, então, lendo os materiais dela, ela estava... Há um poema, por exemplo, está no primeiro livro, que é Tam filho, tam muzila na mawewe, amachaza ganja, minou.
nyandayeyo. Imfuma ulu wanchavu, nchawa mikitsikitsi ya timpi tá kuchavisa, tá muzila na mawewe. Então, é um poema de Maccabi que fala sobre a guerra entre os irmãos Muzila e Mawewe na cena da conquista do trono depois de falecer o pai. Então, nós conhecemos essa história do ponto de vista de história, né? De estudar. Os manuais. Mas Maccabi transformou em poesia e deu vida. Deu um outro testemunho. Aos personagens, ele a falar da tradição, a dizer, e não, o Avakavatsonga, ao rosto, dinamuzila, e não, o Avakachanga, qualquer coisa assim, ao rosto, dinamawewe. Então, Xana Kutafuna Mani. Então, a minha mãe, como é que é? Como é que ela desperta o meu interesse por esses poemas? É a forma como ela declamava. Porque eu acho que ela imitava o velhote, a cena de dar vida aos personagens e à palavra, estás a perceber? Porque essa cena de Amachazagacha, Minou! Aquela cena, um gajo ficava tipo, essa velhota aqui. Então, é por aí. Uau, Malela, muito obrigado, foi muito bom ter-te aqui a falar. Eu estou a partilhar muito pouco conhecimento sobre toda esta história e vou acreditar que nos próximos dias os meus colegas que organizam o livro poderão tecer algumas melhores considerações. Um testemunho valioso, teu, muito valioso. É muito valioso esse testemunho na primeira pessoa, porque traz fatos menos comuns em fóruns da academia de pesquisa e o teu testemunho serve de matéria suficiente e necessária essa matéria para compreendermos quem foi e que representa Gabriel Maccabi. Muito obrigado. Até já, Malela. Muito obrigado, agradeço. Até 26 de março, no Covo. No Covo, vai ser no Covo, a casa onde passou praticamente toda a sua vida Gabriel Maccabi a dizer poesia, a evangelizar, a ensinar. Nós ficamos por aqui até quinta-feira, à mesma hora, aqui na nossa televisão. Boa semana a todos, vejam bons filmes, escutem boa música e leiam bons livros. Até quinta-feira.